Olá, bem-vindo à Paraxá da Semana com o Leonádia. Estamos aqui para poder divulgar a Torá entre as nações. E sem mais delongas, não deixe de dar o seu joinha, compartilhar com os amigos, conhecidos e espalhar o conhecimento da Torá entre as nações. Muito obrigado aos nossos patrocinadores e à família Alegre que está patrocinando para nós e para achar desta semana. Uma coisa interessante desta paraxá é que ela é a 39ª porção semanal da Torá no ciclo anual da leitura, que é a paraxá Hukat, que significa a lei de, e começa a descrever o processo da queima da ovelha vermelha e uso das cinzas para a purificação. Também fala das tristes mortes de Miriam e de Aharon, e também da batalha de Moshe com os reis gigantes, Og e Sihon, os reis amorritas, os amorreus, e também de Moshe quando feriu a rocha ao invés de falar com a rocha. Então, nós vemos que esta há também a Haftarah, a Haftarah está no livro de Shoftim, que é o livro de Juízes, capítulo 11, versículo 1 ao 33, que nos narra esta história de Iftach, que é Jefté português, que ele era um rejeitado entre os meus irmãos, meios irmãos dele, e ele fez um voto muito louco, muito atrevido, fora da halahá, fora da permissão. O único ato, a única ocasião em que o sacrifício de uma pessoa humana foi feito na Torá, ou seja, que se a votação que ele fez para o Todo-Poderoso, que se desse vitória na batalha, a primeira pessoa que encontrasse com ele, ele sacrificaria, e a filha dele foi a primeira que foi morta. É, é proibida a morte de um ser humano por outro, principalmente de acordo com a Torá. Qualquer coisa disso é fora da Torá, idolatria, e não corresponde com a verdade da Torá. E a porção de Torá está, esta semana, está no livro de Midbar, Números, capítulo 19, versículo 1, e ao capítulo 22, versículo 1. É isto que estamos a comentar. A primeira aliá, nós temos a informação devido à relação, como dissemos antes, da parada humana, da vaca vermelha, o único ritual de purificação que ainda necessita ser feito para a inauguração do Beit HaMikdash. Tal ocasião foi feita para o Mishkan e agora estamos a esperar. Quando o Mashiach chegar, ele vai executar esta tarefa bem feita quando se encontrar em vaca vermelha. Outra coisa também, esta é a paraxá do Cohen, muito bem colocada, que pertence ao Cohen, e é um Cohen que vai ter que ajudar o Mashiach para fazer isto. É a segunda paraxá, segunda liá, é o livro ainda de Números, Bamidbar, 19, 18, aí a capítulo 20 ao 6, o Levi nos diz o procedimento da pará do mar e também adiciona o galho de cedro e o hisopo para a poção e para a queima de pará do mar. E também vem falando da morte da sacerdotisa, da profetisa Miriam, e havia um poço que acompanhava o povo, e quando ela faleceu, este poço deixou de existir. E existiu por causa do mérito de Miriam, que protegeu o seu irmãozinho na grande perseguição do rei do Egito, Faraó, aos homens recém-nascidos. Terceira aliá, do capítulo 27 ao 13, nos fala que Hashem tomasse o cajado, reunisse o povo e falasse rocha. E, infelizmente, Moshe Rabbeinu e Aharon perderam a oportunidade de santificar o nome de Hashem e golpear a rocha. E a rocha ainda deu água, verteu água, mas Hashem disse que por causa disso ele não entraria mais na terra prometida. É muito importante tomar cuidado com o Hilu Hashem, é falar mal ou dar mau exemplo de Hashem,
porque existe uma grande penalidade de morte. E neste caso, para Moshe, ainda que não causou, Haz Shalom, Deus o livre, mas ele perdeu o direito à terra prometida por esta possibilidade, por este potencial. E é tão fácil falarmos ou fazermos situações que podemos colocar o nome de Hashem em checkmate, Haz Shalom, que Deus nos livre. E, e é um pecado terrível. É o quarto aliá, oito passagens, do versículo 14 do versículo 14 ao 21, no capítulo 20. E ali diz que é, onde tinha que ser, tinha que ser não conquistado, não podia ser conquistado, mas o profeta Moshe Rabbeinu pediu permissão para poder cruzar o território deles. E eles não se disse, não permitiu. Por exemplo, não precisava, mas é uma cortesia adequada. E isto ali está o princípio estabelecido de Gesel, que é o que se refere a halahá de não tomar o que não é nosso. Por exemplo, como quem se hospeda no hotel deve comer do hotel e não deve trazer a comida para casa, somente para o hotel. E é tão terrível que pode, às vezes, um sabonete, uma barra de sabão, um shampoo, um pacotinho de ketchup, algo que às vezes acaba na maleta e está a cometer o ato de roubo de guerra. Às vezes, antigamente, os aviões serviam toalhas de banho, e talheres, colheres, coisas que serviam e as pessoas traziam para casa. Isto é um tipo de roubo, é um tipo de furto chamado Gezel, e aqui está nesse princípio, que mesmo que o povo de Israel estava a atravessar o território de Edom, não furtaria, não tomaria nada que não era seu, sem o devido pagamento. A quinta aliá diz aonde o povo vai de Kadesh a Hor Har Har, aonde Aharon tinha que morrer. Uma larguíssima caminhada. Larguíssima caminhada. O povo saindo do deserto, indo para Kadesh e para Hor. Muito longe, se não olharmos no mapa. Estão nas terras de Israel, e a Hor Har é no lado da Jordânia, é uma distância enorme, enorme. Eu estava a olhar no Google Maps, caminhado seria 5 dias de caminhada, é muito tempo. Enfim, é, também quando Aharon morreu, as nuvens protetoras do calor e da sombra também deixaram de existir ao povo. Ou seja, o povo perdeu a proteção, porque às vezes temos e recebemos coisas pelo mérito de outras pessoas. Quantas pessoas estão vivas e quantas pessoas falecem, é que aí vamos deparar com a realidade da amargura das coisas da vida, da realidade, como a vida é. A sexta aliá, 11 Passuquim, do versículo 10 ao 20, capítulo 21, e chega ali ao lugar chamado Poço, Be'er, e ali encontraram água pela grande misericórdia de Hashem. E a última paraxá, que é a sétima aliá, 16, é Psukim, versículos do 21 ao 22, 1. E ali está também a mesma história, que Israel está a passar pela terra dos amorreus. Israel pediu passagem e foi recusado. Os amorreus tinham um grande poderio de exército e um dos últimos gigantes da terra, que era o rei Og, o rei de Bashan, era o rei gigante e que foi às tropas com relação contra o povo de Israel, mas Hashem entregou a eles na mão do povo de Israel. E, sem mais delongas, continuar, e estamos agora a mencionar que as vantagens e as reflexões do Zohar relacionado a Parashá de Semana. Parashá, o Kat, é o parágrafo 183a, no finalzinho, ao 183b. Shimon Bar Yochai, Rabino Shimon Bar Yochai, disse assim: porque estes seres tão elevados não foram sepultados num só lugar? Porque foram espalhados um membro aqui, um outro ali, em outro lugar?
Há quem opina que cada um morreu em um lugar precisamente onde Israel estava destinado a passar perigos no futuro, e então para que estes sábios pudessem defendê-los e pudessem salvá-los. Sem dúvida, cada um morreu no lugar apropriado. Miriam morreu em Cades Barnea, entre o norte e o sul de Israel, na entrada do deserto. E Haron, no monte que estava à direita de Moshe Rabbeinu, na Jordânia, este era apropriado para ele. Moshe, na montanha que estava Haron, se reuniu e foi ao sepulcro de Miriam, com esta montanha que dava o mirador para ambos os lados. E por isso chama-se a Montanha de Barim, porque tem dois lados e para, através da visão, poderia conectar-se um com o outro através da visão. É muito interessante esta passagem do Zohar com relação para o de semana, que Miriam estava localizada em Caldas Barnea. Não sabemos o que aconteceu no dia 7 de outubro de 2023, não vamos mencionar aqui com detalhes, por razões políticas e porque estamos sendo censurados. E então, mas sabemos, olha o que passou na notícia em Israel e sabe o que passou. E vemos que justamente o limite de que não passou nada pior depois de Caldas Barnea era o limite. E é justamente onde está enterrada a profetisa Miriam, nesta região, e que aí está a proteger. Vemos também o caso de Aharon, que está depositado o seu corpo na região da Jordânia, um outro país, lá de Israel, e no Monte Nebo, e que ali também tem protegido Israel de outras invasões, de outras coisas terríveis. Nós também vemos o caso de Yosef Sadik, que está enterrado na cidade de Shechem, que é na cidade ali da capital antiga de Samaria, não vou dizer o nome, mas vocês podem olhar no mapa, o lugar onde está, e é o que protege o povo de Israel para evitar outros teus problemas. Também temos a tumba de Yehoshua ben Nun e Yefuné, Caleb Ibn Yefuné, que está ali também numa região que está na divisa das terras contestadas e eles têm guardado. Aí está esta razão e vemos que a palavra de Hashem é verdadeira, o Zohar é verdadeiro e é uma grande lição para que nós possamos andar bem. Também quero agradecer o vosso cuidado, a vossa atenção. Vamos cuidar do Shabat. Vamos comer kosher, vamos guardar o Shabbat, que esta é a nossa ordenança para que possamos viver dias grandes sobre a terra e para evitar julgamento sobre nós que guardamos a Torá. E desejamos a todos Shabbat Shalom, Shabbat Tov e tudo de bom para todos. Rodesh Tov, Umevorah, Todah Rabah, Rabah.